Olá. A extrema-direita é a favorita para vencer mais uma eleição na América do Sul, depois das vitórias de Jair Bolsonaro no Brasil, em 2018, e de Javier Milei, na Argentina, 2 anos atrás. Desta vez, a vitória da extrema-direita deve chegar ao poder no Chile. A candidata da esquerda, Jeanette Tejada, do Partido Comunista, ganhou o primeiro turno da eleição presidencial chilena neste domingo, mas por apenas 3 pontos percentuais, enquanto 4 candidatos de direita e de extrema-direita conquistaram 70% dos votos. Assim, o José Antônio Kast é o favorito para o segundo turno a ser realizado em 14 de dezembro. É também mais uma derrota de um governo na América Latina. O presidente Gabriel Boric fracassou no seu projeto de mudar a Constituição e não pôde se candidatar à reeleição, porque quando ele foi eleito, em 2021, a Constituição proibia a reeleição. Os ingleses dizem que a oposição nunca vence eleições, é sempre o governo que perde, porque o governo tem tanto poder, tem a caneta para assinar decretos, tem o tesouro para financiar gastos, então o governo está sempre numa posição superior em relação às oposições, mas perde eleições quando a população está insatisfeita. Então é sempre o governo que perde, toda eleição, nesta visão, é um plebiscito sobre o governo do dia. Na América Latina, os governos têm perdido as eleições sistematicamente. As populações estão descontentes e inseguras, especialmente em relação à economia e à segurança pessoal. Há algumas exceções. No México, o presidente Andrés Manuel López Obrador, de esquerda, conseguiu eleger sua candidata a não ter reeleição no México, Claudia Sheinbaum, que aparentemente vem fazendo um bom governo, com uma aprovação razoável da população. E outra exceção foi em El Salvador, onde Nayib Bukele, que que veio da esquerda, da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, o partido que era um grupo guerrilheiro que se tornou um partido com o fim da Guerra Civil em El Salvador em 1992, mas Bukele se tornou, foi prefeito até de São Salvador e se tornou no poder um radical de direita, usando todo tipo de violência policial e estatal para acabar com a criminalidade, a violência. A taxa de homicídios caiu sensivelmente, então Bukele não só conseguiu a reeleição, como é considerado um exemplo por boa parte da extrema-direita na América Latina. A criminalidade caiu em El Salvador com prisões em massa, tortura. Por exemplo, uma pessoa que tem uma tatuagem de um desses grupos considerados desses grupos de bandidos, dessas gangues, se a pessoa tem uma tatuagem dessas gangues, já é presa sem que haja necessidade, pelo menos no El Salvador, de comprovar perante um juiz que ela cometeu algum tipo de delito. O simples fato de pertencer à gangue ou de ter uma tatuagem já é considerado um delito. O secretário da Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, por exemplo, tem uma tatuagem ligada a um grupo nazista. Só para citar, em El Salvador, isso poderia dar cadeia. O outro exemplo de partido que consegue reeleger o seu sucessor é o Partido Colorado, no Paraguai, que ainda tem um amplo domínio sobre a política do país. Então, uma questão temos uma rejeição ao governo do dia ou há uma onda de extrema-direita e direita na América Latina? A direita moderada voltou ao poder recentemente na Bolívia, depois de 20 anos de governos do movimento ao socialismo, liderado pelo ex-presidente Evo Morales, que
que brigou com o ex-presidente, seu ex-ministro Luiz Arce. O movimento ao socialismo, o MAS, teve apenas 3% na eleição, no primeiro turno da eleição presidencial na Bolívia, então foi o fim de uma era. No ano que vem, há eleições no Brasil e na Colômbia. No Brasil, acho que no momento, tanto a extrema-direita quanto a esquerda tem chance. Ainda vai acontecer muita coisa até lá, e não é minha especialidade falar sobre política nacional. A outra eleição importante é na Colômbia. Gustavo Petro é o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, fez várias propostas ousadas, por exemplo, parou ou está desincentivando a produção de óleo e gás, né, de petróleo, o que certamente vai ter muito dinheiro financiando a candidatura da oposição por esse motivo. Então Petro faz um governo difícil e as pesquisas apontam a sua derrota. É uma onda de direita ou apenas uma rejeição ao governo do dia? No caso da América Latina, me parece insatisfação popular com os governos do dia. Mas há uma ascensão da extrema-direita em escala global e um colapso do centro nas democracias dos Estados Unidos, da Europa e da América Latina. Depois de Jara e Cast, os candidatos mais votados no Chile foram o populista Franco Parisi, grande surpresa, com quase 20% dos votos, e o extremista Johannes Kaiser, que está à direita de José Antônio Castro, que chegou aos 14%. E eles venceram Evelyn Matei, que ex-ministra da Previdência e candidata a presidente. Ela disputou a eleição de 2013, quando perdeu no segundo turno para a socialista Michelle Bachelet por 62% a 38% dos votos. A sua derrota, a derrota de Evelyn Matei, nesta eleição, deixa eu ver com quantos votos ela ficou aqui na porcentagem, com 12,47% dos votos, é mais um sinal do colapso do centro, do completo, quer dizer, do desaparecimento dos partidos tradicionais que dominavam a política chilena, como, por exemplo, no caso dela, a União Democrática Independente, mas havia também o Partido Democrata Cristão e o Partido Socialista. Então, Evelyn Matei, foi Bachelet, né, que concorreu com Evelyn Matei, foi 2 vezes presidente do Chile, de 2006 a 2010, de 2014 a 2018. Era uma época em que os grandes partidos dominavam a política chilena. Com o fim da ditadura do general Augusto Pinochet, que foi de 1973 a 1990, assumiu o poder no Chile uma grande coalizão chamada Concertación, de 18 partidos. Os principais eram o Partido Democrata Cristão e o Partido Socialista. E esses partidos revezaram no poder, primeiro o Partido Democrata Cristão, depois entrou o Partido Socialista com Ricardo Lagos e mais tarde Michelle Bachelet. E eles se revezaram no poder até a eleição de 2009, quando o Sebastián Piñera, o homem mais rico do Chile, foi eleito presidente. Foi o primeiro que não era nem da Concertação. A Concertação já tinha se dissolvido, mas foi o primeiro que não era nem democrata cristão, nem socialista. Como a Constituição não permitia 2 eleições consecutivas, Piñera voltou, era o homem mais rico do Chile, voltou depois do segundo mandato de Bachelet, que foi quando uma revolta popular no segundo governo Piñera mudou o Chile. Em 2019, o país foi palco de uma série de manifestações de massa, com, na maior de todas, 1.200.000 pessoas nas ruas de Santiago. Tudo começou com um protesto contra um aumento de 20 centavos no preço das passagens de metrô, mas logo ficou claro que não era apenas 20 centavos, havia
um descontentamento generalizado com a desigualdade social, uma herança da ditadura do general Pinochet, e, por exemplo, o sistema de previdência no Chile era totalmente privado e as aposentadorias, as pensões dos aposentados não eram suficientes, os velhinhos estavam em situação muito precária. Foi uma das razões poderosas dessa onda de manifestações. O presidente primeiro disse que era uma coisa de vândalos, mas acabou recuando. O Sebastião Pinheira resolveu convocar um plebiscito para saber se os chilenos queriam uma nova Constituição. A Constituição que estava em vigor no Chile era a Constituição de 1980, outorgada pelo general Pinochet. Em 2020, 78% dos chilenos votaram a favor de uma nova Constituição. Mas aí como o problema para redigir essa nova Constituição é que não foi resolvido, houve uma eleição de uma convenção constitucional com 155 delegados, sem ligação direta com partidos políticos. Isso foi em 2021. E aí essa convenção constitucional produziu um projeto de Constituição muito à esquerda, rejeitado por 62% dos eleitores no referendo em 4 de setembro de 2022. Era considerado muito ousada, muito contra a economia liberal e muito longa demais e arrojada demais. Uma segunda tentativa de fazer uma nova Constituição começa em 2023. O Congresso aprova uma lei que cria 2 comissões. Uma comissão de especialistas com 24 membros encarregada de redigir a nova Constituição e uma comissão constitucional com 50 membros eleita em maio de 2023, responsável por revisar e aprovar o projeto final. Esta comissão constitucional tinha paridade de gêneros, o mesmo número de homens e mulheres e representantes indígenas, mas também fracassou. Em 17 de dezembro de 2023, 56% dos chilenos que foram às urnas rejeitaram o segundo projeto constitucional. Assim, a Constituição do general Pinochet está em vigor até hoje. Há uma fadiga constitucional com processos de eleições que não deram certo. A mudança da Constituição era o grande projeto do presidente Gabriel Boric, que era um líder estudantil daquelas manifestações de 2019, e Castro identifica Jara com o atual presidente, que não pôde concorrer à reeleição, porque era proibido quando ele se elegeu em 2021, e assim o candidato da ultradireita, que está no segundo turno, tenta associar a sua adversária, Jeanette Jara, com Gabriel Boric. Outro tema importante na campanha foi a segurança pública, que costuma ajudar a direita, especialmente a extrema-direita, que promete linha dura, duríssima contra o crime. O Chile tinha uma das menores taxas de homicídios da América Latina, ainda tem. Em 2015 era 2,32 assassinatos para cada 100 mil pessoas por ano. Mais recentemente estava em 3 mortes por 100 mil pessoas por ano. Dobrou, dando uma sensação de insegurança. Em 2023 chegou a 6,35 mortes para cada 1.000 habitantes, assassinatos, homicídios. Dados não consolidados ainda do ano passado indicam uma queda para 5,5 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Aumentaram também os delitos, tudo isso criou uma sensação de insegurança, o aumento do índice de homicídios. Também aumentaram os delitos cometidos pelo crime organizado, como extorsão, sequestro e assassinato por encomenda. Tudo isso reforça o discurso linha dura. Castro promete o plano implacável, aumentando penas para os delitos
e maior apoio à polícia, né? A extrema-direita, o grande risco é sempre que tente criar um Estado policial, né? Em que a polícia abuse do poder. O doutor Sobral Pinto, eminente advogado, dizia durante a ditadura militar no Brasil que tinha medo era do guarda da esquina, porque podia agir com total impunidade. Castro também tem o plano carcerário para fortalecer o controle do Estado nas cadeias e impedir que o crime organizado controle as prisões. Também promete construir mais prisões e mais prisões de segurança máxima. Para conter a imigração, José Antônio Castro promete ainda criar um escudo nas fronteiras, com muros de até 5 metros, sensores de movimento, vigilância com drones e operações regulares contra pontos de entrada clandestina. Quer mobilizar as Forças Armadas e a polícia para expulsar os imigrantes ilegais. A imigração irregular passaria a ser um delito punido com prisão até a deportação. Na linha da motosserra do presidente em economia, na linha da motosserra do presidente argentino Javier Milei, Castro promete reduzir os gastos públicos em 6 bilhões de dólares em 1 ano e meio de governo. E a pretexto de combater a corrupção, pode ser um pretexto, pode não ser, né? Castro pretende ainda fazer uma auditoria total na máquina do Estado. Em resumo, segurança, imigração e redução da máquina do Estado com o aumento do poder da polícia. Esses serão os grandes eixos do governo Castro. Com certeza terão o apoio de Donald Trump, que no momento está empenhado numa cruzada fortemente apoiada pelo secretário de Estado Marco Rubio para derrubar a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela e, por tabela, o regime comunista cubano, que depende em larga medida do petróleo venezuelano. Rubio tem origem cubana, seria a largada ideal para a sua candidatura à Casa Branca. Trump e Rubio estão decididos a interferir nas eleições na América Latina e as mais importantes no ano que vem serão no Brasil e na Colômbia. Trump já disse que Gustavo Petro é um traficante de drogas e está bombardeando navios nas costas da Venezuela e da Colômbia. Petro parou de mandar informações de segurança para os Estados Unidos, alegando que Trump está cometendo um crime sob o pretexto de combater traficantes que ele acusa de terrorismo e, na verdade, está pressionando o governo Maduro, mas também não deve também deve tentar apoiar os candidatos contra Petro na eleição presidencial do ano que vem na Colômbia. Trump e Rubio sonham em fazer um grande realinhamento na América Latina em favor dos Estados Unidos, o que é absolutamente real, porque a China é hoje a maior parceira comercial de quase todos os países da região. O México, por motivos óbvios, porque é vizinho dos Estados Unidos, tem um tratado de livre comércio, e a Colômbia, por causa de uma aliança histórica, são as exceções importantes. Para terminar de uma maneira mais positiva, ao mesmo tempo em que há uma ascensão da extrema-direita em escala global, a democracia tem sido capaz de reagir aos avanços do autoritarismo, como se viu nas eleições recentes nos Estados Unidos. É isso aí, muito obrigado, tchau.